Vejam que todos eles trazem essa imagem para nós. Cristo já tinha falado isso, o apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo Pedro fala isso, né? De que o dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão, ou seja, ele vem de surpresa, ele vem de uma maneira repentina. E quando muitos não estiverem esperando, quando muitos estiverem dizendo por aí paz e segurança, quando parecer até que o Senhor não está voltando, aí ele volta, aí ele vem. E aqui fala de uma repentina destruição. Destruição, é claro, que nós não precisamos temer. Destruição que quem deve temer é quem não crê em Deus. Né? Nós não precisamos temer isso aí, né? E aqui, de novo, vem essa imagem aqui da mulher com dores de parto, né? Uma mulher que está com dores de parto prestes a dar à luz. Ou seja, esse dar à luz, a criança nascida, né? É nós ali, nesse evento aí, Cristo voltando, nós sendo transformados, né? Agora eu estou aqui falando igual Paulo, né? Me colocando aí como alguém que estará vivo quando Cristo voltar, né? Estou falando a semelhança aí do apóstolo Paulo, mas pode ser que não, né? Pode ser que Cristo realmente venha depois ainda da minha vida aqui neste mundo. Mas o fato consumado, né? Cristo voltado, né? Ressuscitado dos mortos, transformados vivos, nós com o Senhor, nós, todo mundo, isso é a mulher que deu à luz, né? Mas antes disso, ela está em dores de parto. Então, é esse momento antes, né, desse evento consumado. E diante disso, então, a importância de nós vigiarmos, né? Vigiarmos e orarmos. Aí segue o nosso texto. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então, Paulo continua falando isso. Esse dia virá como ladrão. Esse dia virá de surpresa. Mas vocês não devem ser pegos de surpresa. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Segue o texto. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, antes, no início do nosso texto aqui, Paulo usa o dormir como um sinônimo para a morte. Mas agora aqui o dormir é em outro sentido. E também não é no sentido de dormir de fato. Quando ele fala aqui, né, que nós não durmamos como os demais, né, mas que estejamos vigiando, que estejamos sóbrios, ou seja, aqui que nós não durmamos significa nós estarmos realmente vigiando, nós estarmos orando, nós estarmos meditando na palavra do Senhor, nós estarmos aí prontos, preparados, fortalecidos, firmes na fé, convivendo com os irmãos, né, na igreja, estarmos fortalecidos, assim como uma brasa, junto com outras brasas, ela está fortalecida. Você tira uma brasa do braseiro, ela logo se apaga, ela não tem força sozinha. Então vamos lá, a partir do versículo 7, ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então aqui ele usa de novo, ele usa a palavra dormir aqui agora no sentido de dormir de fato, e ele nos fala sobre um texto parecido, né, com o que ele fala lá em Efésios, quando Paulo fala sobre a armadura do cristão, digamos assim, que lá ele tem um texto mais completo sobre a armadura, e aqui ele cita alguma coisa, né, ele usa essa imagem aí do capacete, da couraça de um soldado romano. Então a importância de nós termos a fé, o amor e a esperança da salvação. É nisso consiste o nosso preparo, a nossa prontidão, né? Diz Paulo aqui. Versículo 9, continuamos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso tudo é para quê? É para que nós não encontremos a ira do Senhor, para que nós não encontremos o inferno lá no final.
mas para que nós sejamos salvos, para que nós nos encontremos com Cristo nos ares, né? E para sempre estarmos com o Senhor, ou seja, estarmos com Ele no céu, na vida eterna, né? Versículo 11, para terminar aqui: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, basicamente, aí Paulo repete o que ele disse antes, né? Consolem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Então, isso nós devemos fazer. Isso a igreja deve fazer, os irmãos devem fazer isso. Consolarem-se mutualmente, né? Então, meus amigos, esse é o nosso texto, um texto que nos enche de esperança, um texto que fortalece a nossa fé. O Espírito Santo, ele revelando para nós essas coisas. A Bíblia, o próprio Deus, não nos revela, talvez, tudo aquilo que a gente gostaria de saber agora, todos os detalhes de como serão as coisas, e até mesmo de quando isso acontecerá. Não, Deus não satisfaz essa nossa curiosidade, né? E qualquer coisa além do que o texto sagrado diz será mera especulação. Não devemos fazer isso.